toda mediunidade aparece tendo audição, tendo visão ou tendo alguma premonição. Você não necessariamente precisa ver espíritos para estar com a sua mediunidade aflorada. Muitas vezes a sua mediunidade vai estar dando sinais e você nem imagina que é ela que está aí, só esperando para que você consiga se conectar com ela e compreender como ela funciona. E no vídeo de hoje eu vou trazer 5 sinais de mediunidade aflorada aí e que você nem imagina que pode estar acontecendo com você. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é: respira, gente. Olha só. Tudo que eu vou trazer aqui nesse vídeo são sinais que talvez não sejam tão comuns quando se fala de mediunidade. Muitas vezes as pessoas associam esses sinais muito mais com transtornos emocionais ou transtornos psicológicos do que realmente com mediunidade. E eu também não estou dizendo aqui que todo mundo que tem esses sinais é médium e não tem nenhum transtorno. Sempre vale você buscar orientação médica, buscar uma orientação para ter certeza do que está acontecendo com você. Mas eu quero trazer aqui 5 sinais que não são tão comuns de serem ditos que é mediunidade. Porque muitas vezes a gente associa a mediunidade simplesmente a ver espíritos, a ouvir espíritos ou a ter visões de futuro. E não é verdade. A mediunidade vai aflorar na grande maioria das pessoas de forma muito mais sutil. E a primeira forma que eu percebo que está aflorando muito aí nas pessoas é a ansiedade. Sim, minha gente. Ansiedade pode ser um sintoma de mediunidade. Sabe, quando você tá no meio de muitas pessoas e você começa a ficar ansiosa sem um motivo aparente, sem ter alguma situação por trás, então, isso é sinal de mediunidade. A verdade é que você tá captando muita frequência ao mesmo tempo, muita energia ao mesmo tempo, muita informação. E o que que acontece? Você não está conseguindo processar ela, porque você só está captando. Porque a mediunidade, quando ela não está sendo trabalhada, é isso que acontece. Você passa a captar muita coisa e trazer muita coisa para dentro. Por isso que desenvolver a mediunidade é importante para que você consiga começar a fazer esse filtro. Separar o que é teu e o que não é teu. Mas se você está sentindo aí muita ansiedade quando você está em alguns ambientes, com algumas pessoas ou com muitas pessoas, isso é um sinal muito claro de que pode ser a tua mediunidade aflorando aí. É diferente de você ter crises e picos de ansiedade por uma determinada coisa que está acontecendo na sua vida, né? Você está ansiosa com o trabalho ou com um projeto que você tem que entregar. É diferente. Eu tô falando de uma ansiedade que vem do nada. Aquela ansiedade que aparentemente não era para estar ali, mas ela aparece sem trazer avisos. Esse é o primeiro sinal. Antes de a gente ir para o segundo, eu já vou pedir para vocês curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque toda semana eu vou estar colocando aqui assuntos sobre mediunidade, espiritualidade e tudo que é metafísico. Então, se esses assuntos te interessam, já curte aqui, já compartilha, já vamos criar aqui uma grande família. E agora vamos para o segundo sintoma, que também é visto muitas vezes com um olhar até de julgamento, que é o isolamento social. Exatamente. Sabe aquela pessoa que ela consegue sair, ela gosta de sair, ela gosta de ter contato com pessoas, mas ela consegue só ir até um determinado momento, depois daquilo a bateria social dela começa a rear? Exatamente. Isso também é um sinal claro de mediunidade ativa, de sensibilidade, de hipersensibilidade. Então, não se force a ficar além do que você pode dentro dos lugares. Não se force a ficar simplesmente para não parecer antissocial. E se não tá com vontade de ir, nem vá. Talvez seja a tua intuição dizendo que não é para você ir para aquele lugar. E muitas vezes a gente se força para não parecer antissocial, para não parecer a chata ou chato da situação. O importante é você fazer aquilo que é leve para você. No começo, quando a gente está aprendendo a lidar com a nossa sensibilidade, com a nossa mediunidade, é muito difícil a gente fazer essa distinção do que é nosso e do que não é. E qual é o momento de ir e qual é o momento de não ir. Mas você vai aprendendo isso ao longo dos momentos que você vai se testando. Então, não se force ficar ou estar em lugares que não te fazem bem.
Isso também é a tua mediunidade te avisando que já deu a hora, que precisa se recolher. E o nosso terceiro sinal é uma confusão. Exatamente. Sabe quando você tá no meio de algumas pessoas e você começa a ter, parece, uma confusão mental? Você não consegue mais conectar uma linha de raciocínio e ir do começo ao fim? Você só consegue fazer isso se você parar e se isolar lá com uma única pessoa? Porque quando você está no meio de muita gente, é como se você não conseguisse manter uma única linha de raciocínio e você sente que está com a cabeça confusa. E muitas vezes depois dessa confusão vem essa ansiedade. Então, isso também é um sinal de mediunidade, de sensibilidade. Essa confusão acontece porque você entra literalmente na frequência mental de muitas pessoas ao mesmo tempo. Então é como se os pensamentos que estão rodando nas outras cabecinhas se misturassem com a tua. Você começa a misturar tudo e vira uma bagunça. E isso também é um sinal de mediunidade aflorada. E o nosso quarto sinal é a hiperconsciência. É aquela pessoa que, quando chega nos ambientes, consegue sentir o que os outros estão sentindo. E aqui eu não estou falando só de pessoas empatas. As pessoas empatas também têm essa sensibilidade, mas aqui eu estou falando de um nível ainda maior, que é quando a pessoa consegue acessar o que o outro está sentindo, muitas vezes mesmo não estando junto com o outro. Pode sim ser, quando você está ali presente com a pessoa, você sente intensamente o que ela está sentindo, mas isso acontece muitas vezes mesmo você não estando com a pessoa. Você às vezes está lá no teu trabalho e do nada você começa a sentir alguma sensação física muito forte. Você não sabe explicar da onde, não sabe explicar do que, por quê, e muitas vezes começa a vir na tua mente a uma pessoa específica. Pode ser alguém conhecido ou alguém até que você não via há muito tempo. E depois de alguns dias, depois de algum tempo, você fica sabendo que algo aconteceu com aquela pessoa. Pode ser algo bom, tá, minha gente? Não vamos associar só a coisas negativas, mas aconteceu alguma coisa significativa com aquela pessoa. E, na verdade, você estava já acessando o campo emocional dela, mesmo quando não estava com ela. Isso também é um sinal claro de mediunidade aflorada e super aflorada, tá, minha gente? E o quinto sinal é não conseguir manter uma rotina. Exatamente, minha gente. Às vezes, a tua procrastinação não é por falta de vontade ou por falta de comprometimento. Muitas vezes é por essa mediunidade aflorada. Quando você é hipersensível, existem rotinas e demandas no teu dia a dia que não fazem muito sentido para você, mas que você precisa ou muitas vezes se força a fazer dentro do que alguém disse para você que era o certo, mas aquilo é muito difícil, é muito esforço para você conseguir fazer. E isso é a tua hipersensibilidade, de saber que você não precisa seguir certas regras, mas que você muitas vezes está se forçando a seguir por uma questão social, por uma questão de estar aqui ainda na 3D, né? Precisamos seguir algumas coisas. Mas essa tua dificuldade, essa tua procrastinação, muitas vezes está sim ligado à tua mediunidade. E é lógico, minha gente, que isso não é para virar uma desculpa. Ah, eu estou procrastinando aqui porque eu sou médium. Não, não é isso. Se você tem esse sintoma, você precisa achar uma forma de transformar aquela atividade em algo mais prazeroso. Porque quando você procrastina, é porque a tua sensibilidade está te dizendo que você está saindo do que é prazeroso e está indo só para o que é obrigação. E almas que são sensíveis e almas que estão aqui com o propósito de despertar nessa era, não vão conseguir fazer isso estando fazendo algo por obrigação. Elas precisam sentir que elas estão fazendo algo por prazer. Então, se você está procrastinando, é porque aquela tarefa que você precisa fazer, ela está muito pesada. Ou é a forma como você está fazendo, ou é o motivo pelo qual você está fazendo. E isso também é mediunidade. Agora, me conta aqui, qual desses sinais você tem? Qual desses 5 sinais, desses 5 sintomas você tem? E me conta aqui se você já sabe qual é o teu tipo de mediunidade. Fala pra mim, porque eu tô bem curiosa e eu quero saber. E até o próximo vídeo.